pequenas frases que a gente vive repetindo, né? Como eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, a vida é difícil, nada dá certo para mim, ninguém me dá valor. Esses pequenos mantras que a gente vive repetindo já é um indicativo de uma crença limitante. E essas crenças sim são capazes de atrair situações complicadas para a nossa vida, como relacionamentos que se repetem, situações financeiras que vivem se repetindo. Então a gente deve sim transformá-las. No vídeo de hoje eu vou ensinar como a gente pode, vou dar algumas dicas de como eu venho identificando algumas crenças minhas, mas mais do que isso eu quero trazer a importância de a gente entender o que está dando origem a essas pequenas crenças, que é algo às vezes muito maior que está gerando tudo isso, tá? Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, né? O que essas pequenas crenças estão escondendo de você, tá? Além de, claro, aprender como a gente identifica e como que a gente pode transformar tudo isso para a gente ter uma vida um pouco mais leve, né? Uma visão um pouco mais leve do mundo, beleza? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas e aqui no canal a gente fala de autoconhecimento e espiritualidade. Então, sem muita enrolação, gente, indo direto ao assunto, eu não quero que esse vídeo fique tão longo, mas eu quero que ele fique bem explicadinho, né? Não tenho a intenção aqui de esgotar o assunto, mas trazer esse assunto para o canal. Eu considero de extrema importância para quem está aí buscando autoconhecimento e se transformar, tá, gente? Então aqui é o canal justamente para isso, né? Trazer as minhas experiências, como que eu venho mudando a minha vida. E eu sempre falo isso, que eu ainda não sou um ser iluminado, estou longe disso. Só quero trazer e compartilhar as minhas experiências, minhas vivências e os meus entendimentos, tá? Então vamos lá, gente. O que é uma crença limitante, né? Uma rápida introdução aqui da origem dela, tá? Antes de eu revelar aqui qual que é essa crença maior, não vou ficar fazendo muito mistério, não, tá? Então a crença limitante, gente, a gente pode dizer que são verdades absolutas que a gente toma para nossa vida. Elas são programações, tá? Em algum momento da nossa vida, né, bem resumidamente falando, em algum momento da nossa vida, a gente teve lá um trauma, uma experiência um pouco traumática, né, que envolveu uma certa emoção. E eu sempre falo isso, né, pode ser não só nessa vida, pode ser em outras vidas, pode ser na infância, adolescência. Então aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos amigos, nossos avós, tios, religião, sociedade, o tempo inteiro a gente está sendo influenciado de alguma maneira, e principalmente nessa idade mais da infância e adolescência, a gente acaba adquirindo certas programações. Então, em algum momento, por exemplo, em algum momento você pode ter passado, seu pai, sua mãe pode ter passado por uma crise financeira e você passa então a acreditar que dinheiro é difícil de ganhar. E aquilo ali passa a reger a tua vida. Ou você pode ter sofrido algum tipo de rejeição, né, por pai ou mãe, e você passa então a achar que aquilo ali é verdade para sempre, né? Então, situações, relacionamentos vão te confirmar essa crença, que nada mais é do que algo que você crê, né? O próprio nome diz, é uma crença, é algo que você crê, é algo que você põe confiança. Então você vai acabar atraindo situações que te confirmem, né? O universo ele acaba te espelhando, né? Ele não interpreta o que você está querendo dizer, ele vai fiel àquilo que você acredita, tá? Então a gente vai explicar melhor isso, tá? Mas em algum momento, em resumo, em algum momento você adquiriu essa memória. Então, como eu já disse, pode ser também de outras vidas, né? Então, às vezes nada aconteceu na tua infância, você teve uma infância maravilhosa, mas em algum momento essa situação, essa insegurança, esse não merecimento, essa desvalorização, ela surge, vem à tona na sua vida. Por isso que eu já adianto, não adianta começar a culpar os pais, as mães, os avós, quem quer que seja. Por quê? Não existe vítima, tá? Não existe vítima no universo, e isso foi um pensamento bem libertador para mim, quando a gente entende que tudo que nos chega para o nosso aprendizado, tá? Então muitas vezes situações que a gente passa ali na infância
por mais desafiadoras que sejam, né, são para o nosso crescimento. Então, comente aí se em algum momento, alguma situação que à primeira vista foi completamente difícil para você, mas a longo prazo aquilo ali te fortaleceu, né? Então, o que eu quero dizer é isso, né? Não existe vítima, não importa necessariamente quando que essa crença se deu, ou quem é o culpado, entre aspas, né? Não existe culpado, né? É somente algo que você precisava passar para você se fortalecer, algum aprendizado. Então, às vezes a gente traz bagagens, né? A gente traz características e situações para a gente desenvolver nessa encarnação, tá? Então, resumo é isso, tá, gente? Crença pode surgir em algum desses momentos, vidas passadas, infância, adolescência, algum trauma que você passou, e você se programou mentalmente, e aquilo ali passa, então, a reger a tua vida, aquilo ali passa a ser verdade, e não necessariamente é uma verdade para todo mundo, mas é verdade para você, né? Então, o universo ele vai repetindo situações para confirmar a tua verdade. Beleza? Ok? Então, não quero perder muito tempo na origem, por quê? Porque muitas vezes isso nem importa, tá? O que importa é a gente entender como que elas funcionam, como que elas estão interferindo no nosso presente hoje. E sim, elas vão interferir totalmente no presente, nas nossas ações que a gente toma no dia de hoje. Então, exemplo, a gente está falando aqui de situações do passado. Ó. Então, a infância, adolescência ou vidas passadas. Passado, tá? Esse passado, ele vai ressoar no teu presente até hoje. Então, se você tem uma crença de não sou bom o suficiente, como que ela vai agir no seu presente, tá? Isso aconteceu lá no passado, mas você vai ressoar no seu presente com ações. Então, se você não é bom o suficiente, se você não consegue, se você não merece, ou se nada dá certo para você, por que que você vai fazer alguma coisa, não é mesmo? Então, você acaba não fazendo nada, né? E o problema é que as ações que a gente faz no presente, elas acabam moldando o nosso futuro. Então, é por isso que às vezes a gente atrai as situações também, né? Pelas ações que a gente está fazendo hoje, né? Influenciado pelo quem a gente aprendeu a ser no passado, ok? Então, gente, em resumo, as crenças são a visão que a gente tem do mundo, a visão que a gente criou do passado. Então, basicamente, a gente é um passado, a gente é fruto do passado. E esse passado vai influenciar diretamente em tudo que a gente faz agora, né? Na maneira como a gente enxerga as coisas. E a maneira como a gente enxerga as coisas vai atrair situações no futuro pra gente, tá? Então, se estiver fazendo sentido para você, já deixa aquele joinha que ajuda bastante o canal, beleza? Então agora sim, gente, vamos entender o que gera essas pequenas crenças, tá? E é o que a gente vai chamar aqui de crença base ou ego, né? Muito conhecido como ego também, que é um traço de personalidade marcante, sua, minha, né? Todo mundo tem uma identificação maior, então eu me identifico com a pessoa que sofre, a pessoa que nunca ganha dinheiro, a pessoa que nunca dá certo nos relacionamentos, a pessoa, enfim, que sempre está tendo dificuldade na vida, está sempre com desafios, a vida nunca para, nunca dá sossego. Qualquer que seja o traço, todo mundo tem um traço mais marcante. Então, exemplo, né? O que é muito comum, tá, gente? E eu também me incluo aqui, já passei por isso, é o vitimismo, tá? Que é o traço de personalidade de vítima. Então muita gente se identifica, né? E nada dá certo na vida, né? A culpa é sempre dos outros, por exemplo. Então esse traço, para que ele sobreviva, ele vai gerando diversas pequenas crenças. Então, ó, tudo de ruim acontece comigo, eu nunca tenho sorte, ninguém me ajuda, eu sou assim por causa da minha família, da sociedade, do governo, é sempre a culpa dos outros, né? A vida é injusta, eu não tenho culpa de nada, os outros sempre me prejudicam. Não importa o que eu faça, né? Nunca nada vai dar certo. Então você entende o que eu estou querendo dizer, né?
É um traço da tua personalidade mais marcante, que é o que a gente chama de ego ou crença base, vai sempre gerar essas pequenas crenças limitantes para que esse traço seu seja comprovado, para que ele sobreviva, né? Então nada acaba dando certo, porque você precisa comprovar essa personalidade sua que não quer te deixar, ela quer sobreviver, tá? Essa é a pegadinha, né? Então muitas vezes isso é um traço inconsciente, a gente nem percebe que a gente está nos sabotando, tá? Então, qual que é a ação, né? A gente está falando de um trauma do passado, né? Qual que é a ação que está impedindo que você avance? Você, quando se assume como uma vítima, você passa a não ter responsabilidade por nada que te acontece. Então, não importa o que eu faça, nunca vai dar certo. Tudo de ruim isso acontece comigo, eu nunca tenho sorte, ninguém me ajuda, a culpa é de fulano, é da sociedade, é do governo. Então, eu não preciso fazer nenhuma ação, eu não preciso me responsabilizar por nada, porque nada vai dar certo. Então, presente, né, está sendo totalmente impactado, as ações que você toma, totalmente impactado pelo seu passado, pela visão de mundo que em algum momento você adquiriu, tá? Então, esse é o propósito desse vídeo. Eu quero trazer atenção justamente para essa crença maior, esse ego, esse traço de personalidade que acaba gerando todas as outras pequenas crenças, tá? Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho um exemplo, esses dois eu já tive, né? Alguns estou tentando superar ainda, tá? Então, não estou aqui julgando ninguém, eu também já usei muitas frases aqui de vitimização. Hoje a gente vai combatendo um pouco mais, tá? E eu vou explicar como que a gente vem fazendo isso. Então, por exemplo, ó, crença de desvalorização também, é muito comum. Você está sempre se desvalorizando, você não aceita muito bem elogios, sempre que você se destaca, você dá um jeito de se diminuir. Então, por exemplo, aqui eu tinha muita crença de não posso aparecer, né? Sempre que eu estava me destacando, que eu era bom em alguma coisa, ou recebia algum elogio, eu sempre me diminuía. Mas foi sorte, deu tudo certo, eu tive muita sorte, né? Nem estudei, nem sou tão bom assim, então eu sempre estava me diminuindo, né? Então, por isso a gente acaba se escondendo, né? E já adiantando, hoje o que eu faço para combater isso é um pouquinho de ação, né? Então eu tô aqui sempre gravando vídeos com um pouco de dificuldade ainda, mas dando um jeito de lidar com essa minha crença, tá? Então eu não mereço, eu não posso cobrar pelo meu serviço, né? Uma crença do passado, né? Um ego, uma crença base do passado, gerando uma pequena crença que vai atrapalhar o meu profissional. Então, se eu não me valorizo, quem vai me valorizar? Não é assim? Você já ouviu quantas vezes essa frase? Então agora você entende como que ela surge, né? Ela vem de um traço de desvalorização. Não sou bom o suficiente, né? Então, se eu não sou bom, por que eu vou fazer alguma coisa? Eu nunca vou ser bom, né? Eu não mereço ser amado, sou burro, enfim, qualquer que seja as frases ou pensamentos, né, como eu já disse, não necessariamente a gente vai ficar falando isso, mas generalizações disso, né, pensamentos, a gente age de alguma forma dessa maneira. Então tá aqui o problema, pessoal. De algum momento, né, eu vou repetir isso, né, para que fique claro, espero que não fique muito repetitivo, mas passado influenciando o nosso presente, as ações que a gente toma, né, impactando completamente o nosso futuro, né, então atraindo situações que impedem a gente de avançar, né. Lógico que às vezes tem lei da atração aqui, então no próprio corpo astral, as emoções que a gente está emanando acaba atraindo também situações parecidas, né, complicadas, mas a gente vai aos pouquinhos, como eu falei, não quero esgotar o assunto, né, quero somente trazer a introdução desse assunto para o canal, beleza? Então eu espero que você esteja entendendo até agora, que às vezes eu me enrolo, eu complico para explicar, mas espero que esteja fazendo sentido. Então, é legal a gente saber tudo isso. Vamos para a parte que mais importa, né? Como que eu venho identificando, como que você pode identificar também
essas crenças maiores, né, na sua vida e como que a gente pode passar a modificá-las para que sim, né? Porque sim, nessas crenças, já que elas são uma visão que a gente tem do mundo, é a maneira que a gente age no mundo, né? A partir do nosso ser do passado, se a gente modifica isso, né? Aos pouquinhos a gente vai ganhando leveza, tirando as amarras, tirando os pesos que nos mantém na mesma situação sempre, né? Aquela situação que sempre se repete. Enquanto a gente não aprender, parece que aquilo volta e volta e volta. Então, para mim, né, eu sempre falo, para mim o propósito da vida, depois que eu entendi isso, né, passa a ser modificar essas coisas, né, modificar essas bagagens, limpar. A gente está aqui para limpar o máximo de crenças possíveis para que a gente se eleve, para que a gente continue evoluindo, que o nosso ser fique mais leve, né, e é assim que funciona na minha visão, né, pode ser uma crença minha ou não, na minha visão, a evolução, tá? A gente vai ficando mais leve e cada vez menos material, né? Conforme a gente se livra de crenças. Mas fiquem tranquilos que existem muitas crenças, tá, gente? Muitas bagagens a gente traz de muitas vidas que a gente já teve. Então, lembre-se assim, é sempre um processo lento, né, de metódico, né, bem metódico, com calma, com paciência, sem se culpar demais, né, porque a culpa é péssima também. Então, é sempre devagar, é importante a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance, né, mas sempre tentando, sempre buscando, e eu tenho certeza que para quem está chegando aqui no canal, já busca isso, né? Tá buscando se transformar, buscando também o autoconhecimento, assim como eu. Maravilha, gente. Então vamos lá. A gente já entendeu um pouquinho da origem das crenças, né? Como elas impactam a nossa vida, né? Passado, presente e futuro. O que são as crenças bases, ou o que a gente chama de ego, e como elas criam todas essas crenças menores que vão nos atrasar na vida e trazer situações repetitivas. Como que a gente então identifica isso, né? Como que a gente identifica e como que a gente modifica. Então vamos lá, pessoal. Eu separei isso em 4 passos, tá? O primeiro é o que eu chamo de observação, né? Então não tem muito segredo, pessoal. A gente tem, para quem busca autoconhecimento, tem que aprender a observar o que está aqui na nossa mente, né? Eu aponto aqui no cérebro, mas estou falando de corpo mental, né? Os pensamentos. O que está surgindo aí na sua cabeça, né? Que tipo de pensamento que está vindo? E a gente só consegue fazer isso observando, né? Então não tem mistério, tá, gente? Eu vejo muita gente fazendo afirmações por aí, né? Então eu fico lá no sofá, eu vou virar milionário, vem abundância, vem em mim. Não estou falando que isso não funcione, mas para mim é necessário, né, entender que tipo de crença que você tem, né, para que fique mais claro como bater. Então, uma vez que você põe luz, né, em algo que ali estava nas sombras, né, é isso que a gente chama de trazer para a consciência. Essa crença está ali escondidinha, ela não quer que você a encontre, porque uma vez que você encontre, você joga a luz, você traz para a consciência, você está enfraquecendo ela, né? Então ela não quer que você descubra, né? Por isso que ela cria esse monte de crenças limitantes para que você não perceba o algo maior, né? A crença maior que está ali escondidinha. Então, trazendo luz, observando, isso já vai se enfraquecendo. E como que a gente faz isso, pessoal? Como que eu faço isso, né? Sempre que eu estou passando por algum momento mais complicado, uma emoção que surge, né? Sempre surge uma emoção, uma raiva, uma tristeza, um medo. Sempre que possível, eu me isolo um pouquinho, uma meia horinha, fecho meus olhos e observo que emoção que eu estou sentindo e que pensamento que está vindo nesse momento. Porque sempre vai estar entrelaçada em um pensamento junto com uma emoção. Então, sempre que você está se sentindo meio mal, se possível, pare, pense e fique ali o tempo que for necessário, né? Meia hora, uma hora, até que você identifique os pensamentos que estão surgindo. Porque ali vão dar indicativos, né?
de crença que está surgindo. O pensamento é uma crença limitante. Então, muitas vezes a gente não consegue chegar direto nessa crença base, mas a gente consegue aos pouquinhos ir galgando e achando esses pequenos pensamentos, mas somente observando, tá? Então, como que eu faço isso? Acho que poderia até ser um vídeo à parte, mas rapidamente, tá? Eu imagino sentado na cadeira, tendo aquele momento difícil, e eu tento me imaginar sentado na cadeira. Então é como se eu saísse do corpo, mas não desdobrando, né? Não estou saindo de fato do corpo, eu só estou usando minha imaginação. E eu fico ali observando o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, como é que foi meu dia, né? Desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui deitar, que momento que esse pensamento surgiu, é meu mesmo, não é meu? Então, é isso, é observar, tá, gente? Isso é autoconhecimento. Para quem é, assim como eu, uma pessoa bem introspectiva, isso é simples, né? Porque eu vivo conversando comigo mesmo. Mas se você tem um pouco de dificuldade, saiba que isso é treino, tá? Separe uma vez na semana, o tempo que você tiver, mas se observe, tá? Então essa é a primeira dica. Então a segunda dica, gente, é registro. Então tenha sempre perto de você um caderninho, tá? Pode parecer meio antigo isso, né? Ou um diário, né? Sabe aquele diário antigo? Mas isso ajuda muito, tá? Sempre que você observou, identificou, registra. Porque sempre depois de um tempo eu venho aqui procurar algumas respostas e eu começo a ler o que eu mesmo já entendi. E dessa leitura acaba saindo muitas respostas que eu já identifiquei, só que acabei esquecendo. Então é importante registro, tá? Lembrando, isso é o meu método, né? Não sei se você deve acatar ou não, tá? Sempre filtre o que eu tô falando aqui, veja o que serve para você, ok? O caderninho, o registro físico me ajuda muito, tá? Porque o digital às vezes acaba se perdendo, né? Então, já tentei algumas vezes, não deu certo. Então, adquirir esse hábito de anotar, tá? Todos os meus processos. Então, fica a dica. Então, o terceiro passo, gente, que eu sempre falo aqui no canal é a ação. Então, não adianta a gente ficar emanando aí pensamentos positivos sem fazer nada, tá? Eu, pelo menos, é uma crença minha, né? E eu acredito nisso, que tipo de ensinamento, evolução teria se tudo chegasse até a gente fácil demais, né? Então, não precisa também se matar, né? Se esforçar e não dormir, não comer direito. Eu não acho que seja isso. Eu acho que isso também é uma crença, né? De eu preciso me esforçar demais para que as coisas aconteçam. Não acho que é por aí, mas tem que ter consistência, tem que ter alguma ação para que você se torne bom o suficiente em alguma coisa. Se você acha que você não é bom o suficiente, só insistindo você se torna, né? Então, é assim que funciona na minha visão. Então, a quarta dica, e eu vou dar mais uma extra aqui também, porque eu acabei me lembrando dela, né? Não é porque isso não foi programado, tá? Mas vamos fazer a quarta e a quinta. A quarta dica, que eu não posso deixar de falar, e que é a que mais vem acelerando esse processo, é a terapia, né? Uma terapia que seja integrativa, que considere o ser como um ser integral, né, espiritual, que não seja só um corpo físico. Isso vem agilizando demais os meus processos, tá? Então a gente identifica muito rápido uma crença base, por exemplo, em vez de ficar lá anos fazendo uma terapia convencional. Não estou falando que não seja bom os outros tipos de terapia, só que para mim, né, eu quis acelerar um pouquinho esse processo. Então, para mim vem ajudando demais, tá? Eu não falo isso somente para vender, embora hoje eu não tenho mais medo de vender, né? Não precisa fazer terapia comigo, faça terapia que você se sinta mais à vontade, mas não deixe de fazer, porque é ali que você vai descobrir muita coisa, né? O profissional está ali para te auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Então vem me ajudando muito e eu não posso deixar de indicar isso, ok? Então a quinta dica, né, que eu esqueci de falar realmente no roteiro, eu esqueci de pôr, não foi programado isso, uma vez que você observou, identificou, comece a questionar, né? Comece a questionar estas crenças, esses pensamentos que vêm à sua cabeça. Então se você acha
que você não merece, que você não pode aparecer, que você não deve incomodar os outros. Será que isso é verdade mesmo? Se você incomoda os outros ou não, será que isso está no seu controle? Então, questione a si mesmo, né? Questione a si mesmo, que assim você vai enfraquecendo, né? E esse é o intuito de tudo isso, né? Enfraquecer, trazer luz para essas sombras, para aos pouquinhos a gente vá se modificando, como eu falei, trazendo um pouco mais de leveza. E não necessariamente a gente precisa matar a nossa crença base, matar o nosso ego, não. A gente agradece porque esse traço de personalidade nos trouxe até aqui. Mas agora a gente pode questionar e aos pouquinhos se modificar, né, para que a gente se eleve e evolua nesta encarnação ainda, ok, gente? E só um último comentário para quem chegou até aqui. Quero agradecer aos 11 inscritos que eu tenho no canal hoje, né, nesse momento que eu gravo esse vídeo. Eu fico extremamente feliz, de verdade mesmo. Eu comemoro cada inscrito que chega aqui. Para mim é uma vitória. Para quem começa devagar, um pouco tímido, e vê que as pessoas vêm chegando, né? Para a gente isso é um motivo, né, de muita alegria. E sim, estamos aqui nos superando e vamos junto, que a gente se transforma e busca, né, o autoconhecimento juntos. Beleza, pessoal? Valeu, abraço, até o próximo.